Aleluia. Bom, João 16, 13. Ainda estamos na série que nós começamos nesse mês, marcados pelo fogo, reconhecido pelos... Vai lá de novo. Marcados pelo fogo, reconhecido pelos... Glória a Deus. Esse é o ano da frutificação. Então, se nós quisermos frutificar, precisamos entender a importância de nós sermos marcados pela presença de Deus. Deus quer, de fato, levar você a um nível de frutificação, de crescimento, de avanço, em todas as áreas da sua vida, especialmente em ganhar almas para o reino de Deus. Posso ouvir um aleluia? Então, mês de fevereiro está logo ali. Nós queremos multiplicar os nossos cultos. Mas todo mês de fevereiro vai ser um mês, todos os cultos do mês de fevereiro serão cultos evangelísticos. Então eu quero desafiar você a não vir sozinho em nenhum dos cultos. Vem com alguém, convide uma pessoa, traga um fruto para Deus. Posso ouvir um aleluia? Mas para que nós possamos frutificar para Deus, para que nós possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender um elemento muito importante. Então, nos últimos 2 domingos eu falei sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. Sobre a importância de você ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito, caminhar com a unção de Deus. Na semana passada eu falei muito sobre a unção. A importância de você receber a unção, porque a unção é a capacitação sobrenatural de Deus para você viver coisas extraordinárias. Diga aleluia. Mas a finalidade de Deus te encher do Espírito é para que você aprenda a ser guiado pelo Espírito. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito dele. Que você não seja apenas cheio do Espírito no sentido de as manifestações, né? Pular, chorar, correr, cair no chão. Tudo isso é muito bom, é necessário e graças a Deus tem acontecido na vida de muitas pessoas. Mas não termina por aí. Não termina quando nós caímos no chão ou quando nós sentimos arrepio ou alguma manifestação sobrenatural. Na verdade, o enchimento do Espírito que acontece aqui e que você experimenta na sua casa tem como finalidade levar Deus a direcionar a sua vida lá fora. Deus mostrar para você os passos que você precisa seguir, os caminhos que você precisa escolher, as decisões que você precisa tomar, as escolhas que você precisa fazer. Tudo isso precisa ser feito por uma direção. Não pode ser feito apenas por um achismo, por uma vontade pessoal, porque você pode falhar. Mas quando você entende a importância de ouvir Deus e seguir o que Deus falou, a importância de perceber no teu espírito as direções, o que Deus está a direcionar você. Quando você tem uma decisão para tomar, você ora e diz: Deus, eu quero entender o que é para eu fazer. A proposta é boa, as condições parecem ser boas, mas o que Deus tem para mim, essa é a porta que o Senhor preparou para mim. E Deus confirmar no seu coração: filho, entra, ou filho, não, tem uma porta melhor para você, aguarda mais um pouco. Sabe, se nós não formos capazes de ser guiados por Deus, nós vamos entrar em caminhos onde Deus não nos levou para eles. E o resultado pode ser trágico. Pode ser desastroso. Então, hoje eu quero falar para você que o Espírito Santo que veio habitar dentro de você, o Espírito Santo que te enche todos os dias, ele não está lá apenas para produzir um calafrio em você, mas ele quer ser o seu guia.
Ele quer te instruir. Coloca o versículo de volta na tela, por favor. Jesus está prestes a partir do capítulo 16, ele está a conversar com seus discípulos sobre a sua partida. No capítulo 17, ele está a orar pelos seus discípulos. Então, Jesus está a preparar os discípulos para a sua partida. E quando ele percebe que está para partir, os discípulos percebem isso, eles começam a ficar tristes, começam a ficar angustiados. Então Jesus deixa uma promessa, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar só. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Eu estou fazendo uma promessa para vocês. O Espírito Santo virá sobre vocês. Outra coisa que Jesus fala, ele diz o seguinte: não se preocupem, não fiquem tristes. O Espírito Santo virá sobre vós. E quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vai fazer algo com vocês. Ele vai produzir algo na vida de vocês. E a Bíblia diz, quando ele vier, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Diga aleluia. Diga para alguém, o Espírito da verdade. Diga, ele nunca vai te enganar. Se você confiar nele, ele vai te levar pela verdade. Aleluia! Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Alô? O Espírito Santo vai te guiar para a verdade. Vai te guiar para o lugar que Deus quer que você esteja. Vai te guiar para o ambiente onde Deus está preparado para você. Vai te guiar para a vida que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Preste atenção. Enquanto Jesus estava com os discípulos, quem guiava os discípulos era Jesus. Então Jesus dizia para eles, vamos para esse lado, vamos para Cafarnaum, vamos para o monte orar, vamos jejuar, vamos fazer isso. Então, como Jesus estava para ser tirado deles, eles estavam preocupados. Quem vai nos guiar agora? Quem vai nos orientar? Quem vai nos instruir? Quem vai nos capacitar? Quem vai nos dar sabedoria? Quem vai nos dar percepções? Aí Jesus fala, o Espírito Santo eu vou enviar para vocês. E quando ele vier, ele vai vos guiar a toda a verdade. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, ele não vai falar do que lhe é próprio. O Espírito Santo vai falar a respeito de Jesus. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Alô? O Espírito Santo vai te dizer aquilo que ele ouviu de Deus a seu respeito. Você não está entendendo o que eu estou a dizer. Você sabe que em 2 Coríntios capítulo 14, capítulo 14, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz assim que coloca lá. Não, coloca 1 Coríntios 2, 14. Eu acho que é isso. Olha só o que diz. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucura e não pode entendê-las. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Por isso Jesus falou, o mundo não pode receber, mas vós recebeis, porque está dentro de vocês. O Espírito Santo é para filhos, é para aqueles que são da casa, aqueles que se converteram, que nasceram de novo. Então, o mundo não vai entender as coisas do Espírito, vai achar loucura. Quando você começar a entrar no poder de Deus, quando você começar a sentir a glória, o mundo vai começar a te olhar e dizer, fanático. Quando você chegar diante daquilo que é óbvio, e dizer, é isso que era para fazer, mas o Espírito me disse para fazer aquilo ali. O mundo vai achar você louco. Não vai aceitar. Porque as coisas do Espírito são loucura. Posso ouvir um aleluia? Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. São diferentes. A seguir. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Posso ouvir aleluia? A seguir. Pois quem
conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... A seguir. Ok, volta para o versículo 12 ou 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito nos foi dado para que nós possamos conhecer aquilo que de Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito está para te ensinar, para te fazer conhecer. A seguir. A seguir. Oh Deus, não é isso que eu quero. O versículo que eu quero vai dizer que ninguém, é nesse capítulo ainda, mas vai dizer que ninguém entende a mente de Deus senão o seu Espírito. Oi? 11, coloca aí por favor. Obrigado, Wesley. Wesley está a ler a Bíblia. Olha só o que diz. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito? Preste atenção nisso. Ninguém sabe nada sobre você, senão o seu próprio espírito. Alô? Você é quem sabe coisas que estão dentro de você. Se você não falar, nós não vamos saber. Alô? O que você está a pensar ali, ninguém sabe. Mas você sabe, porque você é quem sabe aquilo que o teu espírito está a pensar. Alô? É provável que eu estou aqui a pregar. Você está ali a me fazer julgamento. Ah, esse pastor grita muito, esse pastor... Não sei o que está na sua cabeça. Ninguém sabe o que vai na tua mente, senão o teu próprio espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de... As coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de Deus. Assim como as suas coisas, é você quem conhece. As coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de... Agora, olha a parte boa, a seguir. Ora... Preste atenção. As coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de... Mas agora, Paulo já está dando boa nova para você. Está dizendo, as coisas do homem, quem conhece é o homem. Mas as coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de... Mas, tem outra versão que diz, mas graças a Deus, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de... Então... As coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de Deus. Mas você recebeu o Espírito que está em Deus, que conhece as coisas de Deus. Agora presta atenção. Se as coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus veio habitar dentro de você, significa que você, a partir de agora, vai conhecer as coisas de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo. Você não recebeu o Espírito do mundo. Sacode alguém, diga, não é Espírito do mundo. Não, sacode. Alguns estão dormindo. Fala, alô. Diga, você não tem espírito do mundo. Não tens espírito de teus antepassados. Não tens espírito de teus avós. Algumas pessoas vão me procurar, pastor, na minha família tem um espírito e eu tenho medo. Eu digo para elas, alô, você não tem o espírito de teus avós. Glória a Deus pelos nossos avós, mas morreu, foi estar com o Senhor. Não vai voltar para te atormentar. Não vai voltar para decidir por você qual vida você tem que viver. Por que alguns de nós
que temos o Espírito de Deus, estamos a viver com medo do Espírito de nossos avós. Estamos a tomar decisões nas nossas vidas com base no medo que temos do Espírito de nossos avós. Porque quando nós dormirmos temos que deixar um prato com arroz na mesa. Estão a deixar comida estragar na vossa casa de graça. Ei, é desperdício isso aí. Não tem demônio que come. Não tem espírito que come. Tudo que você tem que comer, come agora. Quando você morrer, não vai comer mais nada. Temos que fazer uma cerimônia porque os espíritos estão chateados. Qual espírito é esse? Se não fazer uma cerimônia, nossa vida não vai andar, nossa vida não vai bem. Tá vendo nossa vida como não está a andar? É porque avô fulano. Teu avô está a ser culpado de coisa que ele nem sabe. Preste atenção, pensa comigo aqui. Se enquanto você estava em vida, teu avô queria seu bem, agora que morreu vai trabalhar contra você? Faz sentido isso? Estão a manchar o nome de teu avô e você está a pagar por isso. Estás a pagar e pagam caro. Dízimo aqui para dar custa, mas quando é para esses avós, essas pessoas que falam essas coisas. Se cobrar 1.000, estamos a pagar. Se cobrar 5.000, estamos a reunir família, juntar dinheiro, até dinheiro de carrinho estamos a tirar para pagar. Para ouvir a falar que nossos avós que querem nos causar mal. Mas que espírito é esse? Você não entendeu o que a Bíblia está a dizer? Alô? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem está em mim, pastor? Coloca o versículo na tela. Ninguém sabe o que vai na cabeça do homem, senão o espírito dele. A mesma coisa, ninguém sabe o que está na mente de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas graças a Deus, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. E para que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Alô? O Espírito Santo não veio sobre você só para você dançar. Só isso. Quando acabar isso. Yeshua. E depois disso, o Espírito Santo não veio sobre você só para você dançar para Ele. Alô, escuta uma coisa. O Espírito Santo veio para te fazer entender as coisas que são de Deus, porque a mente natural não pode entender as coisas que são do Espírito. O Espírito Santo, ele foi dado. Coloca lá. Alô, para aí. Escuta,
o que Deus nos tem dado por sua graça, preste atenção, não é por seu mérito, não é pelo que você fez, é pela graça de Deus. Há muita coisa que você recebeu pela graça de Deus. Não são poucas coisas, são muitas coisas, mas enquanto você não tiver o conhecimento delas, você não vai poder acessá-las. Você sabe, Bill Graham conta uma história. Diz que ele foi visitar uma mulher em Londres, uma mulher que vivia numa situação de pobreza extrema. Era uma mulher que estava vivendo uma situação de pobreza extrema em Londres, no centro de Londres. E ele foi lá fazer uma visita para aquela mulher, orar com ela. E ela estava ali, casa suja, de qualquer maneira, a sofrer. Mas ele viu uma moldura com um papel dentro daquela moldura pendurado no quadro. E ele perguntou para aquela mulher, falou, o que é aquilo ali? Aquela mulher disse, eu trabalhei por anos para minha patroa. Por anos. E depois de muitos anos trabalhando por ela, quando ela estava a poucos minutos de morrer, ela me deixou esse papel aqui. E como é uma coisa de alguém que eu amava muito, eu decidi moldurar e guardar. Para que toda vez que eu olhe para a parede, eu me lembre de quão boa, de quão generosa ela foi comigo. Mas aquele homem de Deus achou estranho aquele documento, porque não era um documento qualquer. Parecia mais com um testamento. E aí aquele homem falou para ela, posso procurar um advogado? Ela disse, pode. Ele chamou um advogado, o advogado veio e falou para ela, minha senhora, há quantos anos a senhora está com esses documentos? 7 anos. 7? Sim. Falou, olha, esse documento aqui é um testamento que te dá posse de toda a herança que a sua patroa deixou. A única pessoa para quem ela confiou os carros, as joias, a casa, as contas bancárias cheias, foi a senhora. E a senhora está vivendo numa miséria extrema. Por quê? Senhora, porque eu não sabia. Porque eu não sabia. Então preste atenção. Foram reivindicar, foram homologar aquele testamento. Recebeu o que era dela por direito e se tornou muito rica. Mas veja só, viveu por 7 anos em situação de miséria, porque ela não tinha conhecimento a respeito daquilo que a sua patroa havia dado ela por causa da sua graça. E tem muitos filhos de Deus que estão a viver assim, porque não tem conhecimento. E Deus deu o Espírito Santo, não apenas para você dançar, mas para te dar conhecimento daquilo que Deus nos deu pela sua graça. Diga para alguém, ir tirar aquela moldura da tua casa. Sabe o que é essa moldura? As nossas Bíblias. São as nossas Bíblias que estão penduradas no nosso quarto como um amuleto do lado da nossa cabeceira. Empoeiradas. Que visitamos elas só os domingos. Não nos dedicamos a conhecer o que está dentro dela como testamento que Deus deixou para nós. Mas graças a Deus, porque nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. E Ele está ali para nos fazer entender o que da parte de Deus nós recebemos. Se você está a ler tua Bíblia e não está a entender, meu irmão, precisas do Espírito.
que entendamos. Acredita em mim, meu irmão. Conhecimento vale mais. Está na tua Bíblia. Mais do que a prata. Mais do que o ouro. E Deus te deu o Espírito Santo para poder te dar conhecimento. Para te ensinar. Para te guiar. Para te mostrar o caminho pelo qual você precisa andar. Então preste atenção. Não tome decisões apenas com base nos seus sentimentos. Com base nas suas emoções. Com base no que os outros estão a dizer. Com base nos conselhos dos homens. Quando Deus te deu o Espírito dele para te aconselhar, para te guiar, para te direcionar, para te mostrar o caminho pelo qual você precisa andar. Não podemos ser como... Não vamos ser como pessoas que são levadas por qualquer onda de doutrina. Se o vento soprou para lá, lá vai você. Se o vento soprou para aqui, lá vai você. Se o vento soprou para cá, lá vai você. Não! O Espírito Santo está aqui para te guiar, para te direcionar, para te mostrar o caminho pelo qual você precisa andar. E acredita em mim, se você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai falhar. Porque Ele vai te guiar para a verdade. Ele não vai te guiar para o que é enganoso. Ele não vai te guiar para o que é mentiroso. Ele vai te guiar para a verdade. Ele vai te guiar para o que está na Bíblia. Escuta uma coisa. Se estão a te dizer que o Espírito Santo te falou uma coisa que não está na Bíblia, não é o Espírito Santo. Pode ser espírito de qualquer coisa, mas não é o Espírito Santo. Porque ele vai te guiar para a verdade. Volta lá em João 13. Ele não só vai nos guiar para a verdade. Ele guiará para toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Alô? O Espírito Santo vai te anunciar o que está por vir. O que está para acontecer. Se você for capaz de ouvir, ele vai te alertar. Ele vai dizer, filho, não faz isso hoje. Não vai por esse caminho. Sabe, algumas vezes eu estou a conduzir. No caminho que eu ando normalmente, de repente eu sinto como que o Espírito falando para mim, não vai por esse caminho hoje. Aí eu mudo de caminho e vou por outro caminho. Depois, quando eu passo de novo, teve acidentes naquele caminho. Porque o Espírito Santo nos guiará. Ele nos anunciará o que vai acontecer. Escuta uma coisa. O cristianismo não tem a ver com alguém a mandar na tua vida. Nós não estamos aqui para mandar na tua vida, para falar tudo o que você tem que fazer. Não. Deus colocou o Espírito dentro de você para falar para você o que você deve fazer. É por isso que às vezes quando pessoas me procuram, eu gosto de perguntar, quando elas falam o que tem que falar, eu gosto de perguntar para ela, o que você acha? Porque geralmente a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Mas ela às vezes tem dúvida, mas ela quer uma certeza. Mas por que ela já sabe? Porque o Espírito Santo já está falando dentro dela. Quando eu digo para elas, o que você acha que tem que fazer? Elas começam a dizer o que elas têm que fazer. Eu falo, mas por que você não faz? Ah, porque é difícil. Ele nunca disse que seria fácil. Mas ele disse que nos guiaria pela verdade. Então decida ser guiado por Deus. E eu vou te falar uma coisa, você não tem que fazer um curso para aprender, porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha, você é capaz de ouvir a voz dele. O problema é que nós sempre
romantizamos a ideia de ouvir a Deus porque, né, estamos acostumados a ouvir algumas pessoas que ouvem a Deus, mas que quando falam o que ouviram de Deus, fazem uma apresentação muito estrombólica, não existe essa palavra, tá bem? Mas eles fazem uma apresentação muito, estás a ver, né? Aí quando elas falam, primeiro chega perto de você e fala assim, aí você já fala, pronto, o profeta levantou. Ela bate no peito 2 vezes. Xararará. Aí você fala, meu Deus, é ungido esse profeta. Aí ele rodopia 3 vezes. Aí você fala, agora vem. Aí ele diz, assim me diz o Senhor. Preste atenção. A apresentação pode ser essa coisa fabulosa toda, mas o processo de ouvir a Deus é simples. Ouvir a Deus não tem essas coisas. Ouvir a Deus é simples. Então, por causa dessas apresentações, nós achamos que ouvir a Deus é você parar na rua e... Moisés, Então você está lá na sua casa a orar, a dizer, Deus, fala comigo. Você ainda até coloca a mão no ouvido assim, porque queres ouvir, Moisés, não vais ouvir. Porque o processo de ouvir a Deus é muito simples. Se eu começar a te contar, você vai perceber que Deus tem falado mais com você do que o que você imagina. É simples ouvir a Deus. São poucas pessoas nessa vida que ouviram a voz de Deus audivelmente. A maioria desses homens que você vê, né, falar aquelas apresentações todas, elas ouviram a Deus no seu espírito, no seu coração, dentro delas, de maneira muito simples. Mas porque elas já exercitaram muitas vezes, elas conseguem ouvir com mais clareza. Mas é muito simples. Deus fala no nosso coração, muitas vezes, através dos quereres que Ele gera dentro de nós. Algumas vezes Deus gera santo quereres dentro de nós. Olha só o que diz a palavra de Deus em Tessalonicenses 5. Primeiro coloca Romanos 8,14, veja só o que diz. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Mas como é que o Espírito nos conduz? Primeiro, Ele gera em nós quereres. Algumas vezes são testificar. Outra vez é paz, constrangimentos, restrições. Olha só o que diz Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade. Então preste atenção, algumas vezes Deus tem uma vontade para você. Deus quer fazer algo em você. Mas antes dele fazer, Ele tem que gerar o querer em você. Então, de repente, Deus começa a te levar a querer certas coisas. Por que Ele está gerando esse querer em você? Porque Ele quer realizar. Ele gera o querer para realizar. Ele não pode realizar o que você ainda não quer. Então, primeiro, Ele tem que gerar o querer no seu coração. É por isso que algumas vezes você começa a querer. De repente você acorda, você fala, puxa,
vontade de ligar para fulano. Mas você nem pensou nele, nem há muito tempo que você nem fala, de repente te dá uma vontade de ligar para ele. Um querer. Você pode negligenciar? Ou você pode ligar? E às vezes você vai ligar, você vai ouvir alguma coisa que você não sabia. Não estou falando de fofoca, não. Às vezes você vai descobrir que aquele alguém está doente. Você vai descobrir que aquele alguém precisa de uma ajuda. Deus quer te usar. Então fique atento. No seu coração, perceba. De repente você vai começar a sentir certos quereres. Do nada. Ah, pastor, então significa que tudo que eu querer é porque é de Deus? Claro que não. Existem quereres do Espírito e existem desejos excessivos da carne, concupiscência. Se você está querendo pecar, não é Deus que está a falar com você. O querer de Deus é santo. Posso ouvir amém? Então Deus gera os quereres. Sabe por quê? E esses quereres, muitas vezes, você vai ouvir na primeira pessoa. É como se fosse a sua mente, o seu coração a desejar. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então o Espírito Santo e o seu espírito se tornaram um. Muitas vezes o Espírito Santo fala com você como se fosse você, na primeira pessoa. Então às vezes você está em casa, de repente vem um querer. Vamos orar. Quem já sentiu esse querer? Vamos orar. Você fala, vamos orar. Às vezes você ouve um querer. Você está perto de um irmão, de repente você ouve dentro um desejo no seu coração. Vamos dar uma oferta para esse irmão. Você já falou que sai Satanás. Não é Satanás. Satanás nunca vai te mandar dar dinheiro para ninguém. Vamos jejuar. Aí você fala, não, é coisa da minha carne. Porque Deus quer que eu viva bem, que eu coma. Presta atenção. É que você acha que vai ser Deus quando você ouvir na tua voz dizer, Maria, vai jejuar. Muitas vezes é na primeira pessoa. Porque vocês são um. O Espírito Santo fala como se fosse dentro, fosse você. Ele está unido a você. Outras vezes, o Espírito Santo fala conosco através da intuição. Você sabe que o nosso espírito tem 3 funções. Chama intuição, consciência, comunhão. Deus fala na sua intuição, fala na sua consciência. A sua intuição. E a intuição muitas vezes se manifesta de 2 formas. Através de impulsos e através de restrições. Quem aqui já sentiu um impulso para fazer algo e você não fez? Depois de acontecer alguma coisa, você falou, eu sabia que ia acontecer isso. Quem aqui já teve essa experiência? Você falou, eu não sei porquê, mas eu sabia que era para fazer isso. Como é que você acha que você sabia? Alô? Deixa eu fazer essa pergunta de novo. Quem aqui já teve essa experiência? De você sentir que era para fazer algo e você não fez. Depois aconteceu algo, você disse, eu sabia. Algo dentro de você proibiu você de fazer algo que você queria fazer. Você ignorou aquilo e fez. Deu male. Aí você falou, eu sabia que não era para fazer. Me avisaram. Quem te avisou? Quem você acha que te avisou? A intuição do Espírito. O Espírito Santo fala na nossa intuição.
Escuta, a intuição é a capacidade do espírito humano conhecer ou saber de algo independente de qualquer influência. É um conhecer que não depende da influência externa. É um testificar dentro de você. É aquilo quando você diz, eu não sei porque sei, mas eu sei que é para fazer. Eu não sei porque sei, mas eu sei que não é para fazer. Mas a minha mente aceitou, a minha vontade decidiu, mas algo dentro de mim está dizendo que não é para fazer. Você tem duas opções: seguir tua mente e a tua vontade, ou seguir a intuição do teu espírito. João 2,27 diz que nós temos a unção, e a unção nos ensina todas as coisas. Não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Escuta uma coisa, muitas das coisas que eu falo aqui não é porque você não sabe, mas muitas vezes quando eu falo, o som testifica dentro de você. É verdade. A unção que recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Constrangimento. Intuição se manifesta através do impulso, restrição de fazer algo. Restrição é uma sensação que se opõe ao que a nossa mente pensou, a nossa emoção aceitou e a nossa vontade decidiu. Você pensou, suas emoções aceitaram, sua vontade decidiu, mas a intuição se opõe àquilo. É um impulso. Acho que eu já te contei aqui uma das histórias que mais me marcou sobre ouvir a Deus. Impulso. Eu estava a morar fora do país há 2 anos, estava morando no Brasil. Estava há 2 ou 3 semanas de voltar para casa. Naquela época não havia WhatsApp ainda. Para ligar, para falar com os meus pais, tinha que ligar na cabine. Comprar cartão, pôr, ligar. E eu havia comprado um cartão há algumas semanas e não usei. Mas um dia, eu estava a passar numa cabine e quando eu passei, dei uns 2 passos para frente. Eu senti um impulso dentro de mim. Volta, liga para sua mãe. Falei, mas daqui a 2 semanas eu vou estar com ela. Tem necessidade de eu ligar? Mas aquele impulso dentro de mim falou, volta, liga. Eu voltei, coloquei o cartão, liguei. Quando eu liguei, minha irmã atendeu. Ela falou, ainda bem que você ligou. Porque nós não sabíamos como ligar para si, para falar consigo. Falei, o que aconteceu? Mamãe faleceu. Falei, é? Ok. Fui para casa, chorei. Mas veja, se não fosse aquele impulso de ligar, eu nunca ia saber. Só 2 semanas depois, quando eu chegasse na minha casa. Uma intuição. Mas eu posso contar para vocês aqui de uma forma diferente. Posso falar, olha, há uns 8 anos atrás, lá estava eu no Brasil fazendo a escola bíblica. Você que não sabe, eu sou teólogo, viu? Você que acha que você é teólogo, eu vou te falar, eu sou teólogo também. Mas, presta atenção. Eu podia contar esse testemunho de uma forma diferente. Lá estava eu no Brasil há 2 anos, aprendendo a palavra do Senhor Jeová. E um dia, meus irmãos, um dia,
Eu posso fazer isso se eu quiser, eu sei. E um dia estava eu andando pelas veredas de Goiânia, meu Deus. Quando de repente uma luz brilhou em meu interior. Eis que a voz do Senhor Jeová disse-me: filho meu, liga para a tua casa. Eu ouvi a Deus. Alô? É só intuição. É só intuição. É só você seguir. Já ouvi história de alguém que sempre gostava de andar com Bíblias no carro. Um dia estava a passar a algum lugar, viu na porta de uma loja alguns vendedores. Ele sentiu no coração dele de parar e entregar a Bíblia para aqueles homens. Ele desceu, pegou as Bíblias e falou: olha, eu estava a passar e eu senti de Deus de entregar a Bíblia para todos vocês. E o gerente, dono da loja, o gerente pegou as Bíblias e falou: uau, muito obrigado. Nós estávamos aqui a discutir entre nós sobre a palavra. Queríamos entender sobre isso. Você pode nos contar sobre isso? Ele falou: claro. O dono fechou a loja, falou para ele: entra, chamou todos os funcionários. Naquele dia ele pregou para todos os funcionários daquela loja. Todos converteram e entregaram a vida para Jesus. Por causa de um impulso que ele sentiu de parar e entregar a Bíblia para alguém. Não despreza esses impulsos. Se você sentir que não é para fazer algo, mas tua mente já aceitou fazer aquilo e tal, e muitas vezes pode não ser algo pecaminoso. Às vezes é ir no cinema. Você quer ir no cinema, não é pecado ir no cinema, mas quando você está preparado, tudo pronto para ir, algo dentro de você está dizendo: não vai. Ah, é só um social com meus amigos, algo dentro de você está dizendo: não vai. Fica em casa hoje. Mas é só um social e não vai. Fica. Às vezes você pode ignorar essa voz, ir para o social e não voltar mais. E depois vai dizer o quê? Ah, Deus não falou nada. Como que Deus não falou? Aleluia. Outra forma é o testificar do Espírito. Romanos 8,16. Peço correr. Já vou terminar. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de... Algumas vezes você vai entender algumas coisas por causa de testificar. É uma convicção que vem dentro do seu coração. É uma convicção que nada pode tirar. Eu sou filho de Deus. Não, mas olha você. Não. Eu sou filho de Deus. Está claro. Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre a testificar no meu espírito. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou perdoado. Eu sou justo. É o Espírito quem testifica. É um conhecer. Outra forma, a paz. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso... O que árbitro faz, irmãos? Alô? O que árbitro faz? Enquanto não tem nada de errado, o árbitro você pode esquecer que ele está no campo. Enquanto bola não sai do campo, enquanto ninguém comete falta, o árbitro está invisível. Tá? O jogo está em paz. Mas na hora que alguém comete uma falta,
O apito toca. Para quê? Para dizer que está errado. Então preste atenção. Se você quer aprender a ouvir a Deus, entenda a paz no seu coração. E quando eu falo de entender a paz, não me refiro a você orar para sentir paz. Na verdade, enquanto você está em paz, está tudo bem. O problema é quando você perde a paz. Perdeste a paz. Não tem que... Escuta, irmãos. Paz não se ora para ter. Paz é o seu estado de espírito. O reino de Deus não é comida, não é bebida. É justiça, paz e alegria do espírito. Salmos 23, Davi está a falar sobre o pastor conduzir as ovelhas. Ele diz, o pastor guia as ovelhas para junto das águas tranquilas. Enquanto Deus estiver te guiar, as águas estão tranquilas, está em paz. Agora, quando as águas começam a agitar, o Espírito Santo pode estar a te incomodar. Então, algumas vezes, certas coisas que você fazia era normal, você estava tudo bem, mas de repente você quer fazer aquela coisa, já não está sentindo uma paz, uma alegria. Pastor, estou pedindo oração. Para quê, meu irmão? Para eu sentir paz. Se você perdeu paz, você precisa avaliar. Porque Deus provavelmente está a falar com você. Às vezes você está ali, está fazendo entrevista para contratar alguém. A pessoa tem competência, fala um português estrombólico. Também não existe essa palavra. Mas está ali e tal, você está entrevistando, você fala, poxa, um funcionário desse aqui é um mimo. Mas quando ele sai, não sei porquê, mas tem tudo, mas não está a casar. Não estou em paz. Não estou à vontade com ele. Ele chega, você diz, olha, seu estado de espírito muda. A paz. Estava já a namorar. Converteste. Namoro ainda está a andar. De repente estás a ir lá. Quando estás a ir, já estás a sentir uma coisa no seu coração, a dizer, estás a fazer o quê? Logo estás a vir, pastor, eu quero uma oração. É para quê? Para eu sentir paz. Eu tenho que agradecer por essa paz que saiu. Que Deus talvez está a te mudar, está a te livrar. Ouça a paz. Águas tranquilas. Posso ouvir um aleluia? Quarto, palavra de Deus escrita. 1 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então ouça a palavra. Está já querendo fazer uma coisa, mas a Bíblia está dizendo não. É não. Não podemos querer justificar a Bíblia. Se não é não, posso ouvir um amém? Deus fala através da palavra dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai falar o que está escrito na palavra. Alguma vez quando você não está conseguindo ouvir o Espírito, vai na palavra. Você sabe que os magos do Oriente, eles viram uma estrela. O anjo anunciou o nascimento de Jesus. Eles viram uma estrela. E eles começaram a seguir a estrela. Porque a estrela ia levar eles até Belém, a casa onde Jesus havia nascido. Mas no meio do caminho, eles se distraíram por causa do seu conceito natural. Eles pensaram o seguinte: se é o rei dos judeus, só pode ter nascido em Jerusalém.
E em Jerusalém, não em qualquer lugar, no palácio, porque o rei nasce no palácio. Só que o rei que havia nascido tinha nascido numa estribaria. Então, quando eles seguiam a estrela, quando chegou no cruzamento entre Jerusalém e Belém, a estrela foi para Belém. Eles disseram, não pode ter nascido em Belém, porque é rei dos judeus. Só pode ser em Jerusalém. Deixaram a estrela e foram para Jerusalém. E a consequência desse erro de deixar de ouvir a voz do Espírito que aponta para aquela estrela, foram centenas e milhares de crianças que foram mortos por Herodes. Porque eles alarmaram Herodes a respeito do nascimento de um outro rei. Eles foram para o palácio e disseram, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Herodes falou, é? Vai ter outro rei afinal? Vai me tirar do lugar? Herodes falou, não sei, mas deve estar escrito na Bíblia. Chama os sacerdotes. E os sacerdotes vieram, abriram a Bíblia, encontraram a profecia e disseram, o rei dos judeus vai nascer em Belém. Aqueles homens, afinal, aquela estrela foi para Belém. Quando eles se perderam da voz do Espírito, se encontraram na palavra novamente. E eles voltam para Belém. Herodes fala para eles, vai, veja onde está a criança, depois me avisa onde ele está, porque eu também quero ir visitar. Aonde? Quando eles chegam no cruzamento de Belém, a estrela aparece novamente. E a estrela levou até a casa onde Jesus havia nascido. Porque o Espírito e a palavra andam juntos. Existem coisas que na Bíblia está muito claro. Mas tem outras coisas que você vai encontrar em forma de princípios. E você precisa ouvir o Espírito para essas coisas. Outra forma de ouvir, confirmação profética. Ouça, Deus às vezes usa profetas para falar. Mas preste atenção, a profecia não começa nada. Está entendendo o que eu estou a dizer? A profecia não foi dada para começar alguma coisa na sua vida. Então tem irmãos que falam, você fala para ele assim, ei, Deus está me dizer que você vai ser... Você fala, aleluia. Mas nunca tiveste vontade daquilo, Deus nunca falou com você sobre aquilo, então você já agora quer ir fazer aquilo. Não, a profecia não vem para iniciar. A profecia vai vir para confirmar o que Deus já falou com você. Por isso, quando você liberar uma palavra sobre alguém, pergunta se aquela palavra testifica. A pessoa vai dizer, não, Deus já tinha falado comigo sobre isso. Porque a profecia testifica. Quando você recebe uma profecia, não vai ser estranho. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, pastor, estávamos no culto. Deus abriu os olhos desse irmão. Esse irmão falou, pastor, eu tive uma visão. Falei, o que você viu? Ele falou, pastor, eu vi um anjo muito grande do seu lado direito e vi outro muito grande do seu lado esquerdo. E quando eu vi aquela visão, Deus falou para mim, tudo o que você pedir, Deus vai te dar. Quando ele me falou isso, não se assustei. Porque já tinha outras pessoas que tinham tido a mesma visão a meu respeito. Em outro lugar diferente. Deus abriu os olhos de mais outras pessoas. E me falaram, pastor, Deus abriu meus olhos. Eu vi. O que você viu? Vi um anjo a seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo. Mas antes dessas pessoas me falar, eu já sabia disso. Porque eu sei que Deus colocou anjos para ministrarem comigo. Eu não ministro sozinho. Ah, pastor, não acredito. É um problema seu. Quem tem que acreditar sou eu. Vai perceber? Então a profecia não vai vir começar algo na tua vida. Tem pessoas que estão a abandonar coisas por causa de profecias que receberam. Ah, pastor, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu recebi uma profecia. Não. Profecia confirma. A palavra diz que a profecia vem para confirmar, exortar e edificar. São 3 coisas que a profecia faz. Qualquer profecia que não faz essas 3 coisas, não é de Deus.
Outra forma de Deus falar. Sonhos. Você pode sonhar. Mas preste atenção, quando você sonhar, algo precisa ficar claro. Se você não entender o seu sonho, ninguém tem a obrigação de entender. Porque Deus queria falar com quem no sonho? Agora como que sou eu que tenho que te falar? Alô? Você sonhou, não entendeu nada. Não saia por aí pedindo interpretação para as pessoas. Vão te enganar, te falar coisas que não são. Vai ter com o mesmo Deus que te deu o sonho. Agora se sonhaste e não entendeste nada, deixa para lá. Quando Deus quiser deixar claro, vai falar contigo de novo. Deus não faz as obras pela metade. Ai, eu sonhei, e agora? E pastor? E... Posso te ajudar outras vezes, mas outras vezes não consigo, eu não vou te ajudar. Deus pode falar de maneira audível. É raro, mas Deus fala. Deus pode falar de maneira audível, você ouvir a voz dele. Alô? Samuel, Samuel. É? Foi assim com Samuel? Samuel correu, foi na sala, foi ter com Eli. Alô, me chamaste, Eli? Não te chamei. Voltou de novo. Samuel. Na terceira vez, Eli falou, acho que é Deus. Quando ouvir a voz de novo, fala, Senhor, eis-me aqui. Voltou no quarto. Deus chamou, Samuel, Senhor, eis-me aqui. Deus falou com ele. E Deus também pode falar através do mistério dos anjos. Mas os anjos vêm para confirmar também a palavra. A Bíblia diz que se algum anjo falar alguma coisa que não está na palavra, seja maldito. Anátema. Ah, pastor, apareceu um anjo. O que o anjo falou? O anjo falou que eu tenho que... O anjo falou que eu... É isso aí mesmo que você acha. Mas não está na Bíblia. Esquece. O anjo vai vir te falar sobre o que está na Bíblia. Vocês ouviram bem? Você sabe quando o anjo apareceu para Cornélio, falou para ele assim, as suas esmolas e as suas orações chegaram diante do Senhor. Vai e chama Pedro, e Pedro vai vir te falar o que você tem que fazer. Pedro veio e falou para o anjo, para o Cornélio, a Bíblia. Está a ver? Na verdade, os anjos nem podem pregar, porque esse é o sonho de todo anjo, mas ele não pode. Esse privilégio só foi dado a nós. Por isso que o anjo foi e mandou chamar Pedro para vir pregar. Trabalho que é para nós fazer, anjo não vai fazer. Você está a orar para anjo ir na sua casa converter seus pais, não vai. É teu papel. É meu papel. Posso ouvir um aleluia? Se coloca de pé, por gentileza.